homens com tanto ardor. Ninguém jamais andou por tantas terras, nem levou... O sentido de algo está sempre fora desse próprio algo. Ou seja, para que a nossa vida, as nossas ações tenham alguma finalidade, elas precisam de uma motivação externa. Meu nome é Pietra Barrado e hoje eu vou falar sobre a importância de Deus ser a motivação, a essência das nossas ações e dos nossos ensinamentos. Assim como na semana passada, eu vou usar as palavras de São João Paulo II para ajudar a contextualizar e explicar o que eu vou falar hoje no vídeo. Em um discurso dele aos jovens chilenos no ano de 1987, ele diz assim: "No coração de cada um, de cada uma, habita esta enfermidade que a todos nós afeta, o pecado pessoal que se enraiza mais e mais na consciência à medida que se perde o sentido de Deus. Sim, amados jovens, estai atentos a não permitir que se enfraqueça em vós o sentido de Deus. Não se pode vencer o mal com o bem se não houver esse sentido de sua ação, de sua presença, que nos convida a apostar sempre pela graça, pela vida, contra o pecado, contra a morte. Está em jogo o destino da humanidade. O homem pode construir um mundo sem Deus, mas este mundo acabará se voltando contra o homem." Esse pequeno trecho do discurso de São João Paulo II fica bem ilustrado em um filme que se chama A Jornada. Nesse filme, um conselho de professores de um seminário bíblico está reunido discutindo sobre o endosso de um livro escrito por um desses professores. Carlyle, o autor desse livro, diz que os ensinamentos morais podem ser ensinados às pessoas dissociados do nome de Jesus Cristo, visto que muitas pessoas não o aceitam ou não o conhecem. O professor Anderson discorda dessa opinião e ele expõe isso naquela roda de professores. Analisando de forma superficial as palavras do professor Carlyle, elas podem fazer sentido, porque o certo é certo e o errado é errado. Mas como o próprio professor Anderson diz no filme, quando nós tiramos Jesus, que é a essência de todos esses ensinamentos corretos, o certo e o errado, o moral e o imoral se tornam apenas uma questão de opinião, de comparação de ideias de duas pessoas diferentes, que pensam de forma diferente. Falando sobre o filme de uma forma resumida, por conta da divergência de ideias dos dois professores, o Anderson faz com que o Carlyle viaje no tempo e vá para o século XXI, para que ele veja as consequências de ensinar a moral dissociada do nome de Jesus Cristo, dissociada da sua essência. Chegando no século XXI, o professor Carlyle se depara com uma sociedade que se contenta em não ser ruim, onde as pessoas apenas acham que se elas não estiverem fazendo mal para ninguém, tá tudo bem. Se elas não se esforçarem para ser melhores, tá tudo bem. Se isso não estiver fazendo mal para ninguém, não tem problema nenhum. Além disso, situações onde o nome de Jesus é profanado em cinemas, filmes, por exemplo, se tornam comuns, as pessoas não se escandalizam com isso. E o professor Carlyle, que na verdade é do século XIX no filme, né? Fica horrorizado com isso e ele percebe o quão errada é a ideia de difundir os ensinamentos de Jesus dissociados de seu nome, dissociados da essência deles e da autoridade de Jesus Cristo, porque foi ele quem veio até nós para nos ensinar tudo isso, ou seja, ele é a fonte de todos esses ensinamentos, ele que tem autoridade sobre todos eles. Nós, como cristãos, sabemos que o nome de Jesus tem autoridade sobre toda a criação, sobre tudo que ele veio nos ensinar. Em uma sociedade que está tão conformada com o ser pouco, com o não tentar ser melhor, fica muito claro que as pessoas não conhecem Deus, não conhecem os ensinamentos de Jesus, não conhecem tudo isso que ele nos deixou, não sabem qual é a essência do bem. Na cena do filme, que fala que o mal dessensibiliza as pessoas, que as pessoas se acostumam com o pecado,
Essa parte se relaciona muito com o trecho do discurso de João Paulo II, onde João Paulo II diz que o pecado pessoal penetra na consciência das pessoas à medida que se perde o sentido de Deus. Ou seja, com essa dessensibilização causada pelo pecado, pelo costume com o pecado, as pessoas perdem o sentido dessa essência de Deus. Como João Paulo II diz nesse mesmo trecho do discurso, não se pode vencer o mal com o bem se esse bem não tiver a essência de Deus, porque Deus é a origem de toda a bondade, de tudo que é certo. Então é como se o bem não existisse, porque ele não tem a sua essência. Sendo Deus a essência do bem, é muito claro que Jesus tem autoridade sobre tudo que é bom e sobre todos os ensinamentos que são tidos como a moral cristã, como tudo que é certo. E é impossível dissociar o nome de Jesus Cristo e sua autoridade de tudo isso que é o correto. Levando tudo isso em conta, é possível compreender a frase que eu falei no início do vídeo, que o sentido de algo está sempre fora desse próprio algo. Ou seja, se algo é bom, é correto, porque vem de Deus, quando nós fazemos isso meramente por uma coerência social ou algo do tipo, isso perde a sua essência, então não é mais aquilo que deveria ser realmente. A ética, a moral, a bondade são princípios que nós escolhemos seguir, mas não são escolhas pontuais, que eu vou oferecer, que eu vou ser boa, vou ser legal só em momentos que eu quero, por conveniência, por querer agradar as pessoas que estão ao meu redor, nem nada disso. O resultado disso é essa sociedade acostumada com o pecado, acostumada em tentar fazer o errado virar o certo. Pessoas que não se sentem amadas por Deus porque não conhecem Ele, não têm a mínima ideia de quem é Deus, de quem é Jesus ou o Espírito Santo. Essas pessoas não se abrem realmente para Deus. Isso ficou muito claro essa semana no Twitter. Eu estava vendo uma discussão de jovens nessa rede social e muitos deles estavam criticando a Igreja Católica, criticando Jesus e as pessoas que acreditam. E elas diziam assim, nossa, mas se eu tô fazendo tal coisa, pecando contra a castidade, por exemplo, nossa, mas será que Deus, um ser onipotente, vai mesmo se preocupar com isso, sendo que tem tanta coisa pior acontecendo no mundo? Ou seja, essas pessoas não têm consciência de que Deus ama cada um individualmente, que Ele se preocupa nos mínimos detalhes com cada pessoa. E o resultado disso tudo é a sociedade que nós estamos vendo hoje em dia. Essa sociedade acostumada com o pecado, essa sociedade surda à voz de Deus, que não quer enxergar os problemas reais e mudar eles. O inimigo tenta colocar na mente das pessoas que é mais fácil elas seguirem o próprio caminho, que é mais fácil transformar aquilo que seria errado em certo, porque assim essas pessoas não vão precisar mudar de vida. Elas não vão precisar olhar para si mesmas e reconhecer o que elas estão fazendo de errado, o que está causando sofrimento na vida delas. E para isso, ele tenta tirar Jesus da equação, tenta tirar Jesus dos ensinamentos, da moral, da ética, tirar Jesus de tudo que possa levar a pessoa para o caminho certo. Isso não deve ser só para agradar as pessoas ao meu redor. É muito perceptível hoje em dia o modo como muitos tentam disfarçar a maldade de bondade, em forma de compreensão e empatia, colocando na cabeça das pessoas que o que fizer elas felizes está certo, sendo que não é assim, sendo que o que vai fazer a gente feliz é cumprir a vontade de Deus, é seguir os ensinamentos que Deus nos deixou através de Jesus Cristo, sendo guiados pelo Espírito Santo diariamente. Como diria o querido São João Paulo II,
Não tenhais medo de ser santos, de buscar a santidade, de levar Jesus até as pessoas e ter Ele como centro de suas vidas. E agora um recado para finalizar. Eu vou deixar na descrição do vídeo as informações sobre o filme A Jornada e também vou deixar um vídeo do Padre Paulo Ricardo, onde ele explica toda essa questão da essência das coisas estarem fora dela. Eu queria fazer um agradecimento especial no final desse vídeo ao meu avô Ademar e à minha avó Manuela, que estão me assistindo e sempre me deram muito apoio, carinho, amor. E também quero agradecer ao meu tio Arnaldo, tia Irma e toda a família Barrado por todo o carinho e todo o apoio que eles sempre me deram e têm me dado até hoje, inclusive nesse projeto. Algo importante ressaltar é que nós não devemos ser legalistas. Não adianta nós queremos ensinar para as outras pessoas sobre ética, moral, bondade e sair falando, você tem que fazer de tal jeito porque foi Jesus que ensinou e ponto, sendo que a pessoa não conhece Jesus, não tem esse conhecimento. Então, nós, na hora de falarmos para os outros, nós devemos ter essa consciência de que tudo isso que nós fazemos, toda a bondade que nós fazemos para com os outros, vem de Deus e deve ser voltada para Ele. E através disso que Ele vai agir nas outras pessoas também. É claro que sempre que tivermos oportunidade, da forma correta, inspirados pelo Espírito Santo, nós devemos conversar, falar para as outras pessoas sobre Jesus, falar os ensinamentos dele, falar sobre o Evangelho e tudo isso. Mas para que tudo isso tenha efeito sobre os outros, nós devemos estar cientes daquilo que nós estamos fazendo. Como diz São Francisco de Assis, devemos evangelizar sempre e, se necessário, utilizar as palavras. Ele, que em toda a sua simplicidade conseguiu levar Jesus a tantas pessoas, mesmo sem dizer nada, nos ensina que o importante é fazermos todas as nossas ações voltadas para Deus, com a essência de Deus. Não tenhais medo de mirarlo a Ele. Mirad al Senhor. Que veis? És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanto ardor. Ninguém jamais andou por tantas